Olá, queridos! Eu sou a Grazi Monteiro, aqui no canal Gratidão e Graça. Hoje nós temos a participação do pastor Guilherme. Olá, pessoal. E nós viemos falar da força de uma aliança. Você sabe que a aliança é uma coisa tão comum, né? Um assunto, é uma palavra popular, aliança. Mas o que é uma aliança? E a gente veio aqui hoje refletir, conversar um pouco sobre esse assunto. A gente vive hoje numa sociedade tão individualista, onde cada um procura a sua própria felicidade. Parece que nós temos a obrigação de buscar a felicidade a todo custo, a minha felicidade e a felicidade do outro. E a aliança é justamente isso, você pensar não só em você, mas também no outro. Mas vamos pensar aí biblicamente, vamos discutir um pouco sobre isso, vamos começar aqui a nossa conversa. Olá, Bem-vindo, tudo bem? né? Obrigado, Mais uma vez aí no canal. Esse tema é um tema assim bem extenso. Eu acho que a gente ouve bastante sobre esse assunto, mas como você falou, será que a gente entende bem o que é uma aliança, né? A Bíblia fala bastante sobre esse assunto, então eu quero trazer para vocês aqui algumas passagens e a gente tentar fazer uma associação do que isso significa e como é que a gente tem que tratar isso na nossa vida. O exemplo que eu queria trazer é uma passagem bem famosa lá no começo da Bíblia, em Gênesis, que fala da história de Noé, né? E o que aconteceu naquele momento ali, quando Deus resolveu destruir a humanidade. Eu vou deixar aqui embaixo a referência bíblica, mas eu vou ler aqui Gênesis 6, que vai do 13 até o 22, mas especificamente eu quero falar aqui do 18, que ele diz o seguinte: Deus falando com Noé, mas contigo estabelecerei o meu pacto. A minha Bíblia fala de pacto, mas é aliança. E entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Aqui, Deus está falando especificamente da palavra pacto, da palavra aliança. E assim, para quem não conhece a história, só para a gente contextualizar aqui, havia uma corrupção geral no mundo naquela época. As pessoas não se toleravam, as pessoas tinham muita violência, tinha muita corrupção, e Deus tomou a decisão. Se a gente for olhar lá no início de Gênesis 6, a gente vai ver que Deus decidiu destruir a terra. E ele começou a procurar pessoas, né, homens, mulheres, que poderiam ser salvos. E o único homem que ele encontrou com coração puro, limpo, foi Noé. E aí naquele momento ele chegou para Noé e se apresentou para ele, dizendo: Noé, eu resolvi destruir o mundo e eu quero que você construa uma arca, porque a gente vai salvar a sua família e os animais. E ele daria algumas orientações ali de que animais, como seria feito. Bom, contra tudo e contra todos, Noé começou a construir essa arca. Deus especificou muito bem para ele como que essa arca deveria ser construída. Obviamente ele foi muito criticado, as pessoas não acreditavam, zombavam dele, e ele mesmo assim persistiu e continuou firme ali em fazer essa arca para poder ele salvar a si mesmo, sua família e os animais como Deus tinha determinado. Fazendo um parêntese aqui, hoje a gente vive um pouco isso, né? De ser criticado, da gente ser um louco no meio do mundo, e meio que na contramão do que o mundo pede para a gente fazer. Então já não era diferente naquela época, mas eu não vou entrar muito nesse mérito hoje, senão a gente vai tomar muito tempo aqui do nosso vídeo. Bom, enfim, e aí Deus fez uma aliança com Noé, de que ele deveria construir aquela arca para se salvar. E aí qual era o papel de Deus? Esperar até que Noé tivesse construído aquela arca. E qual era o papel de Noé? Era ele obedecer e construir de acordo com o mandamento que Deus fez. O tempo passou, ele construiu, os animais vieram, né, macho e fêmea, cada um entrou ali na arca. Assim que ele fechou a arca, começou a chover, começou efetivamente a promessa de Deus se cumprir. E as pessoas, obviamente, que estavam do lado de fora se desesperaram por ver que aquilo tudo era verdade, mas aí já era tarde demais. Isso também é um outro paralelo do que a gente tem hoje, né? Que Deus está dando tempo para a gente aceitar, Jesus está dando tempo para a gente se converter, né? Voltar o nosso coração para Ele. O dia que Ele voltar, o dia que a arca se fechar novamente, fazendo esse paralelo, vai ser tarde demais.
Mas enfim, a chuva veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites, terminou ali aquele período de chuva, a água começou a baixar, Noé soltou um pássaro, esse pássaro voltou com uma folhinha na ponta e ele viu que as águas estavam baixando e ele podia novamente abrir a arca. Bom, abrindo a arca, ele tinha que recomeçar tudo novamente. E naquele momento ali de recomeço, Deus falou com Noé e mostrou para ele, olha, eu prometo para você que eu não vou mais destruir a terra com água. Esse dilúvio não vai mais acontecer. E para provar, para relembrar daqui para frente, eu vou dar um sinal para vocês. Que sinal é esse? Sempre que vier a chuva com o sol, vocês vão ver um arco-íris. Acho que até a Gabi desenhou aí um arco-íris aí. A gente pode até mostrar para exemplificar. Eu vou trazer um arco-íris para que vocês lembrem que a Terra não mais... A Gabi é a nossa filha, para quem não sabe. Ela tem 9 anos. E eu estou trazendo isso como uma lembrança, né? Como uma aliança. É a minha promessa, é um sinal da minha promessa. Então, Deus fez aquela aliança com Noé. E até hoje a gente tem um pouco de dificuldade para entender o significado, por exemplo, do arco-íris. O arco-íris é um sinal santo que Deus deixou para a gente. Para que a gente pudesse lembrar de que não mais haveria um dilúvio, de que aquilo que aconteceu naquela época não se repetiria. E até hoje a gente vê isso quando a chuva vem, né? Quando ela passa e vem o sol reflete ali naqueles gotejos de água que ainda restam ali na atmosfera e aparece ali o arco-íris. E sabe o que eu acho mais interessante nisso? A gente trouxe o desenho. O que chamou a minha atenção nesse desenho? É que as crianças amam desenhar arco-íris, né? E desde pequena a gente vê o desconhecimento do que é uma aliança, porque o arco-íris é uma aliança. E é muito difícil a gente ver uma criança que desenha um arco-íris e fala, essa é uma aliança, a aliança que Deus fez com Noé, que Deus fez com o homem. E aí eu fiquei pensando, né? A gente não explica para os nossos filhos isso. E eles amam, eles acham lindo o arco-íris. Desde pequenininho, quem não tem um filho, uma filha que nunca desenhou um arco-íris? É uma boa maneira de explicar, né? E a Bíblia explica aqui claramente o que significa. Bom, mas aí, por que a gente está falando de Noé, do dilúvio e tudo mais? Da aliança, né? Que a aliança, ela pode ser tratada em vários setores da nossa vida, em várias partes da nossa vida. Aqui o Senhor Jesus fez uma aliança com Noé, e ele estabeleceu ali um pacto, né, de que não mais terminaria a terra com chuva. E trazendo isso para um paralelo hoje, a gente pode olhar várias áreas da nossa vida, como por exemplo o casamento, né? O casamento é uma aliança sagrada. E a gente às vezes deixa de lado essa promessa que a gente fez primeiramente um ao outro, e principalmente a promessa que a gente fez a Deus, né? Porque todos nós, quando casamos, lá no altar, a gente fez uma promessa ali, né? Um para o outro de amar, né? A gente está junto e pro que daí vier, né? Até que um dia ou Jesus volte ou a gente parta daqui um ao outro. Então, o casamento, a aliança feita é para sempre. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida também. Às vezes a gente esquece isso e é uma coisa que a gente tem que estar relembrando sempre. Da mesma maneira como Deus deu o arco-íris para que fosse feita essa lembrança, a gente tem que trazer também dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, essa aliança. O que é isso, né? Como é que eu estou tratando essa aliança? Eu estou amando, eu estou respeitando, eu estou fazendo aquilo que eu prometi naquele dia lá. Né? Quando a gente tem uma aliança, né, que a gente carrega aqui na nossa mão, ela não tem começo, não tem fim, né? ela não tem emenda, e a aliança significa isso, né? A aliança do casamento, ela significa isso. Se a gente for olhar biblicamente falando, tem algumas partes da Bíblia que reforçam essa aliança também no casamento. Se a gente olhar o próprio livro de Gênesis 2:24, também posso deixar aqui essa referência aqui embaixo, ele fala especificamente que, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha só, uma só carne, uma só aliança. Né? Não tem mais eu e você, tem nós no casamento. Então, a gente precisa reforçar isso a cada dia, e eu acho que
Às vezes a rotina, o passar do tempo, faz com que a gente comece a esquecer esse tipo de coisa. E Jesus, né, Deus, ele está ali para quê? Ele quer mostrar para a gente que aquilo está válido, como naquele primeiro dia lá que a gente fez aquela promessa. Então, e de livre e espontânea vontade, né? Lembrando, né? Ninguém obrigou ninguém a fazer aquilo, né? Então, assim, a aliança tem muito isso, né? A aliança é um pacto, um acordo entre duas pessoas ou mais, mas de livre e espontânea vontade. Você falou bem. E como é que a gente trabalha um pouco isso da gente se lembrar? Não, então eu fiz uma promessa, o que eu preciso fazer? A gente precisa trazer mais o amor para a nossa vida, né? A gente precisa trazer mais, quando a gente fala de uma só carne, significa uma só pessoa. Então, será que o que eu estou fazendo é bom para essa carne, né? Que está agora junta uma com a outra, ou é bom só para mim? Às vezes a gente entra muito nessa questão do individualismo e a gente esquece que a gente tem um outro ali do lado, tem um companheiro, tem uma aliança, né? E a gente não pode nunca esquecer dessa aliança ou deixar de lado, ou então a gente pensar, não, isso aqui é só meu, né? No casamento não existe o só meu do homem ou só meu da mulher, existe o nosso. Porque tudo que a gente faz no casamento, não só no casamento, mas na nossa vida espiritual, a gente não está fazendo só para a gente individualmente. A gente faz para o outro, porque a gente edifica o outro também, mas acima de tudo, principalmente quando a gente tem filho, a gente está fazendo para as próximas gerações também. Isso é até um assunto que eu acho que a gente pode trazer depois, né? A influência do que a gente faz hoje com as próximas gerações. E é importante destacar também, que você falou, que eu fico pensando aqui, é que a gente faz de livre e espontânea vontade e na medida que você toma essa decisão, você passa a ser dois em todos os aspectos da sua vida. Em todos os momentos você tem que pensar como dois. E muitas vezes essa aliança ela é rompida quando a gente começa a pensar no eu. E o eu leva a gente a fazer coisas que agradam só a mim. Então, quando você pensa assim que você, quando formou uma aliança, você não é mais um, mas é dois, você começa a fazer e a viver coisas que são para dois e não para um. Se você vive uma situação em que você vai olhar e falar assim, não, isso daqui só vai agradar a mim, mas isso aqui vai magoar o meu parceiro, né, o meu companheiro ou a minha companheira. E aí a gente pensa assim, não, então aqui esse é o meu limite, porque agora eu não sou mais um, agora eu sou dois. E em todos os aspectos da vida você pensar como dois, né? Jesus falou um pouco isso, né, quando perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? Aí ele primeiro falou, amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua força. E o segundo, que resume todos os outros, é amar o seu próximo como a si mesmo, né? Quem quer mal para si mesmo? Ninguém quer mal para si mesmo. Verdade. Então, se você não quer mal para si mesmo, você não quer mal para o próximo, você não quer mal para sua esposa, você não quer mal para o seu cônjuge. Então, quando a gente começa a pensar amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, a gente começa a pensar, mas então, se eu fizer isso, eu estou magoando a outra pessoa. Eu não gostaria que fizesse isso para mim. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Trazendo agora para os maridos um pouco, lá em Efésios 5:25 fala, vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, Jesus amou, né, tão grandemente a igreja, né, o seu povo, os seus escolhidos, que se entregou na cruz ali. E a gente tem que trazer esse amor para dentro da gente, né? Porque quando a gente ama a nossa esposa, e eu acho que isso aqui serve para a esposa também, quando a esposa ama o marido, do jeito que Jesus amou, um amor tão incondicional, é uma coisa tão bonita, tão pura, que é impossível você ferir o outro quando você está com esse amor no teu coração. E a gente erra, a gente sabe que a gente erra, mas a gente tem que trabalhar no amor de Cristo, a gente tem que trabalhar na comunhão com Cristo, para que cada vez mais Deus, né, o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para que menos a carne possa ter espaço para querer trabalhar. E mesmo quando a gente sabe que com o passar do tempo você pode ter alguma situação, alguma coisa que o outro magoa, fica chateado, a gente não pode trazer no nosso pensamento, então agora eu não quero mais, eu desisti.
A gente não pode deixar esse pensamento entrar na nossa vida, porque uma aliança, de novo, ela não tem fim. Ela precisa ser restaurada. A gente precisa pedir a Deus restauração. A gente precisa olhar para Deus e, Senhor, eu de mim mesmo não posso vencer isso, mas o Senhor pode me ajudar a vencer. A gente vê hoje muitos casais aí meio que desistindo e continuando o casamento ou por aparência ou por conta dos filhos, né? Deixando de viver aquele primeiro amor, deixando de viver aquele amor que foi prometido no altar. E a gente pode resgatar isso. Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre a sua vida. Quero que vocês façam uma reflexão sobre como você está conduzindo o seu casamento, as mágoas que você guarda dentro do seu coração, as coisas que você não fala para ninguém, mas que só você sente lá dentro, e você precisa colocar isso para fora. Tá? Porque o Espírito Santo, eu sei que ele está tocando o seu coração. Às vezes ele fala, mas a gente precisa conversar, você precisa falar sobre isso, e a gente precisa ter coragem para poder expor esse tipo de situação, porque quando você coloca as coisas às claras, você começa a perceber que Deus assume o controle, o Espírito Santo assume o controle, e as coisas começam a tomar um rumo, né? E mesmo que pareça impossível, a restauração vem, o Senhor ele trabalha no coração, e você vai começar a perceber que as coisas começam a mudar. Às vezes a gente se acostuma, né? Vai só levando aquilo com a barriga, vai levando e não para poder fazer um ponto de mudança. Então, eu queria que esse vídeo ficasse para vocês primeiro, para que vocês possam fazer uma reflexão sobre o casamento, sobre aquela primeira aliança que foi feita lá atrás, né? Que o Senhor, no dia que a gente disse sim, ele fez, né? A gente fez essa promessa com ele, com a esposa, com o esposo, e a gente precisa reviver esse momento, e que a gente possa também repensar sobre eventuais mágoas, sentimentos que estão atrapalhando, para que isso seja restaurado, para que o perdão venha, para que o perdão ele faça parte do casamento. Acho que essa questão do perdão também é um outro vídeo que a gente pode fazer para a gente entrar um pouco no detalhe e dizer o que é isso, né? O que é o perdão, né? Mas assim, brevemente falando, o perdão não é o que você tem no seu coração, não é o eu perdoando, mas é o Espírito Santo, é Deus que coloca no seu coração, e mesmo quando você não tem força, você não consegue nem mesmo pensar como aquilo você vai superar, mas Deus coloca uma força no teu coração, e você, quando vê, você já está superando aquilo e está vivendo plenamente novamente. Então, o nosso convite é reconciliação, repensar na aliança e fazer com que a gente plenamente possa ter um casamento sadio, um casamento voltado primeiro para Deus. E se a gente for olhar lá também, eu queria deixar por último aqui, lá em Eclesiastes 4:12, ele fala: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra depressa. Então, né, o que significa isso? Fazer com um é mais fácil, com dois é mais difícil, porque um suporta o outro. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente tem Deus na nossa vida, esse cordão de 3 dobras, ele é muito mais difícil de se quebrar. Então, às vezes a gente deixa de chamar, convidar Deus, convidar o Espírito Santo para participar do nosso casamento, para participar da nossa vida, e ele é fundamental para isso. Então, a primeira coisa, convida o Senhor para participar da sua vida, convida o Senhor para participar do seu casamento, e conversa com o seu cônjuge, conversa com a sua esposa. Eu acho que a conversa, né, isso no espírito, ela abre muito espaço para a gente poder restabelecer a confiança, para a gente restaurar. Então, tem até uma palavra que eu li outro dia que me tocou bastante, que ele fala: não existe um casamento tão fraco que não possa ser restaurado, e nem um casamento tão forte que não possa ser melhorado. Então, se você não está na ponta sentindo teu casamento fraco, ou está na ponta sentindo que teu casamento está forte, então, se ele está fraco, você pode recuperar. E se ele está forte, mesmo assim ele pode melhorar. E eu gostaria também de chamar a atenção para a importância dessa união, dessa aliança na vida dos filhos. Porque uma aliança forte cria filhos mais fortes. E também cria filhos que acreditam no poder de uma aliança, que acreditam na verdade que é uma aliança, e acreditam também que Deus se importa com a aliança, porque uma aliança para Deus é algo que tem valor.
E a gente, sendo filho de Deus, a gente tem que ser os seus imitadores. Então, assim como Deus valorizou a aliança, fazendo um arco-íris, né, como sinal, e que a gente possa, como filhos dele, aprender com esse exemplo e também valorizar as nossas alianças, porque elas vão ser vida conjugal, vida para os filhos, vida para a família. E numa sociedade que a gente vive, que a gente luta, né, o adversário está a todo momento querendo destruir a família, a importância da gente pensar e valorizar as nossas alianças é fundamental, principalmente para nossos filhos. E outra coisa também é a gente acreditar que a gente merece ser feliz. E o que você falou da restauração, da força da restauração, tocou meu coração aqui nesse momento aqui. E eu acho que esse vídeo do perdão tem que ser o nosso próximo vídeo. Se você está escutando aqui esse vídeo hoje, espera que a gente vai orar para Deus trabalhar e fazer uma mensagem, tocar no nosso coração, para que a gente consiga trazer uma mensagem boa acerca do perdão. Porque se você está nesse processo de restauração do seu casamento, provavelmente você está precisando entender mais sobre o perdão. E a gente vai trazer agora no próximo vídeo. Vamos fazer? Vamos. Topa? Vamos fazer. Vamos fazer um conteúdo aí sobre perdão. Então, espero que esse vídeo traga efeitos para a sua vida, tenha feito você pensar no que você tem vivido. E eu queria te encorajar a não se conformar com a situação que você vive, se você acha que essa situação pode ser melhorada. Não se conforma, não. Busca mais a Deus, procura mais entendimento. O conhecimento é muito bom, porque o conhecimento traz assim, experiências de vida, traz palavras. A Bíblia está cheia de exemplos, como o pastor trouxe. Então, pensa que você merece ser feliz, o seu casamento merece. O seu casamento merece ser reavivado, os seus filhos merecem sentir o amor que está dentro da sua casa, que fica dentro da sua casa. E vamos fazer. Espera Sim. que, se Deus quiser, vai vir esse vídeo aí do perdão. Mas desde já a gente convoca, né? Não somente vocês, porque a palavra vem para nós primeiro, também nos convocamos, né, a pensar sobre isso, a estabelecer mais ainda alianças firmes, a pensar sobre a aliança, e que Deus fale melhor em cada coração. E se você lembrou de alguém que está passando por uma situação que precisa de perdão, que precisa de restauração na aliança, compartilhe esse vídeo. Se você acha que vai fazer diferença na vida de alguém, vai trazer coisas boas, vai trazer mudança de vida, compartilhe esse vídeo. Porque a família é tudo, né? A gente tem que acreditar na força, né, da aliança e acreditar que Deus pode restaurar uma família e que as suas gerações possam ser abençoadas pela sua sabedoria, pela sua fé na força da restauração. Essa questão das gerações, já estou encerrando, é muito interessante porque todo cristão, todas as pessoas que seguem a Jesus, elas tiveram alguém no passado que foi uma pedra firme ali, uma pedra fundamental para que aquela pessoa aceitasse, né? E eu acho que hoje Deus tem cobrado da gente que a gente também seja essa pedra para as próximas gerações. O que a gente está fazendo hoje vai influenciar nossos filhos, nossos netos e outras pessoas em próximas gerações. Então, a gente precisa refletir sobre isso, primeiramente restaurando o que a gente tem dentro de casa, para que nossos filhos possam ver verdadeiramente, né, esse reflexo de Deus na nossa vida, e a partir daí, né, a transformação dentro de nós virá uma transformação na vida de outras pessoas também. Nosso intuito aqui é só mesmo trazer para vocês um pouco da palavra, falar um pouco da nossa experiência também e fazer com que vocês reflitam sobre tudo isso que a gente está falando, para que não nós, né, mas que Deus possa agir na vida de vocês e verdadeiramente fazer uma transformação. A gente crê nisso, não é? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus Tchau, tchau. abençoe.